Bom dia, irmãos! Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o Evangelho de João com o seguinte tema: Jesus Cristo, a verdade que liberta. Estamos estudando sobre as conversas com Jesus. Jesus conversa com a mulher samaritana. João capítulo 4, verso de 1 a 30. Nós vamos ver algumas lições interessantes neste capítulo que impactaram a vida de muitas pessoas, assim como impactou a vida desta mulher samaritana. O que Deus fez na vida desta mulher e que pode fazer na sua vida, assim como tem feito na vida de muitas pessoas. Primeiro nós vamos ver que esta conversa foi um encontro dos opostos. Por que encontro dos opostos? Porque Jesus, o Filho de Deus, Senhor e Salvador, com a mulher samaritana, pecadora, que precisava da salvação, como podemos ver no Evangelho de João, capítulo 4, verso 5 e verso 7. Então é um encontro marcado por esses opostos, o Filho de Deus e uma mulher pecadora. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte. Por volta da hora sexta, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Então estava ali Jesus assentado na fonte e chega ali esta mulher samaritana. A estratégia de Jesus. Por que nós falamos a estratégia de Jesus? Por que esta é a estratégia? Pelo fato dela ser mulher, ela nunca iria puxar conversa com Jesus. Porque na cultura judaica a mulher não pode falar em público. Segundo, ela era samaritana. E quando você lê o capítulo 4, você vê que os samaritanos, eles não se dão com os judeus, ou os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus, ele inicia a conversa, dizendo: dai-me de beber, para que ela pudesse falar com ele, e ele assim compartilhar a palavra de Deus para o coração desta mulher. Qual é a real sede desta mulher? Qual é a real sede que nós temos no dia de hoje? Então, na conversa, nós vamos ver que a real sede desta mulher, esta mulher tinha sede de resolver seus problemas. Ou seja, ela não queria ir mais ali. Ela queria ter uma fonte de água só para ela. E ela fala: dai-me de beber. Mas a sede espiritual dela estava falando mais alto. Neste encontro aponta para a real sede do ser humano, a salvação. Ela precisa nascer de novo. Ela precisava ter este encontro real com Jesus para saber da verdadeira adoração, como adorar ao Senhor, e que a sua vida pudesse ser livre do pecado e ter a certeza da vida eterna pela fé em Cristo Jesus. Então nós vamos ver alguns princípios da doutrina da salvação neste capítulo 4, que fala da história da mulher samaritana e o encontro que ela teve com Jesus. O primeiro princípio da doutrina da salvação a salvação é uma iniciativa divina. Evangelho de João, capítulo 4, verso 4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. João capítulo 4, verso 4. Por que era necessário? Por que era necessário? Pois Deus tinha marcado esse encontro. Jesus deveria estar ali em busca daquela ovelha perdida. Ele usa da circunstância aparentemente casual da vida para salvar o pecador. Então, irmãos, nós vemos que em determinados momentos Jesus usa de acontecimentos casuais para que a palavra de Deus vá de encontro ao teu coração. Assim como foi de encontro a esta mulher. Ele usa desse momento casual de encontrar ela ali, naquele momento,
Só Deus sabia que ela iria naquele momento, ao meio-dia, buscar água. E Jesus chega, senta ali e espera por aquela mulher chegar, para ele iniciar a conversa e falar ao coração desta mulher. Segundo, Deus não faz acepção de pessoas na salvação. João capítulo 4, verso 9. Ela fala para Jesus: então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então nós vemos aqui, Jesus ele quebra o conceito racial, judeu e samaritano. Jesus quebra o conceito social, ele um homem e ela uma mulher. Jesus quebra o conceito moral, ele santo e ela pecadora. Deus não faz acepção de pessoas. Seja quem você for, de que raça for, podemos falar assim, economicamente falando, seja rico ou pobre, seja qual for a situação, Deus não faz acepção de pessoas. A palavra dele vai de encontro à real necessidade do coração do homem, que é a salvação pela fé em Cristo Jesus. Terceiro, a salvação é apresentada como uma necessidade da alma que precisa ser satisfeita. Evangelho de João, capítulo 4, verso 13 a 15. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus fala: quem bebesse daquela fonte, daquele poço, o poço de Jacó, teria sede. Mas da água que ele desse, a pessoa jamais teria sede. Jesus estava olhando para a vida interior daquela mulher, a sede espiritual que ela tinha. E ele fala: eu estou aqui para matar esta sede. E ela fala: dá-me de beber desta água, para que eu não mais tenha sede e nem precisa vir aqui buscá-la. Então, nós vimos que a salvação é apresentada como uma necessidade do vazio da alma, da sede da alma, que precisa ser satisfeita. A salvação é apresentada como uma necessidade da alma que precisa ser satisfeita. Ou seja, assim como o homem precisa de ar, alimento e água para viver, nós também precisamos da satisfação espiritual. Jesus, no Evangelho de João, ele se apresenta como Jesus, a luz da vida. João capítulo 1, verso 4 e 5. Eu sou a luz da vida. Jesus ele se apresenta como o pão da vida. João 6, 48. Jesus também se apresenta como a água da vida. João 4,14, capítulo 7, verso 37 e 38. Ou seja, ele mata, ele satisfaz a necessidade real do ser humano. Seja do alimento, seja da água, seja da luz. Jesus é a resposta para toda a necessidade da alma do ser humano. Quarto, a salvação é recebida pela fé, a qual é produzida pelo ouvir da palavra de Deus. João capítulo 4, verso 19. Então nós vamos ver que neste capítulo 4, Jesus ele vai instruindo a mulher samaritana na palavra. E gradativamente ela vai conhecendo quem é Jesus. No verso 9 ela vê que Jesus é um judeu. No verso 12, aquele maior do que Jacó. No verso 19, Jesus é um profeta. No verso 25, é o Messias chamado o Cristo. Jesus confronta o pecado e ensina sobre a verdadeira adoração e finalmente apresenta como o Messias Salvador, verso de número 26. Então nós vamos ver nestes versículos tudo isso.
Jesus um judeu, Jesus maior do que Jacó, Jesus um profeta, Jesus o Messias chamado Cristo, Jesus o Messias, o Salvador. Então, no verso 9, como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? No verso 12, és tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai? No verso 19, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. No verso 25, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. E no verso de número 26, disse-lhe Jesus, eu sou eu que falo contigo. Eu sou o Messias que falo contigo. Eu sou o Messias Salvador que falo contigo. Então, Jesus, ele se apresenta pela palavra. E ele deve ser aceito e recebido no coração pela fé, o qual é produzido pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Quinto, a salvação se concretiza quando a pessoa reconhece Jesus. João capítulo 4, verso 26. A mulher samaritana sabia que o Messias viria e revelaria os segredos do coração humano. Nesse momento, a mulher creu em Jesus Cristo e foi restaurada pelo Espírito Santo. Jesus responde, eu sou eu que falo contigo. Que maravilha saber que Jesus estava ali falando com ela, que o Cristo, o Messias, o prometido por Deus, estava diante dela, mostrando para ela que ele era o seu Salvador, seu único Senhor. Então, a salvação ela se concretiza quando nós reconhecemos como Jesus o nosso único e suficiente Salvador, o caminho, a verdade e a vida, o único acesso até ao Pai. E por último, queridos, a salvação exige que a pessoa abandone a vida antiga e se torne uma testemunha de Jesus. Esta mulher, a vida antiga dela era pecadora. Agora ela se torna uma testemunha de Jesus. João capítulo 4, verso 28. Quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens tudo o que Jesus havia falado a respeito da sua vida. Então, o cântaro abandonado indica que a mulher tinha bebido da água viva e a sua vida mudou. A salvação deve ser compartilhada por quem recebe. Ela saiu para compartilhar a mensagem de Jesus. Ou seja, a mulher evangelizou toda aquela cidade. João capítulo 4, verso 29 e 30 e o verso 39. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. O evangelho significa boas novas. Jesus chegou com o evangelho ao coração daquela mulher. As boas novas impactaram a vida dela e ela foi transformada pelo poder do Espírito Santo. E uma vez transformada, ela saiu a anunciar o evangelho ao coração daquela cidade. E aquela cidade agora estava aos pés de Jesus, crendo que ele era verdadeiramente o Filho de Deus, o único e suficiente Salvador. O que é que nós aprendemos, queridos? Nós aprendemos que o encontro de Jesus e a mulher samaritana, um encontro de opostos que se transformou numa vida de salvação, porque dai-me de beber. Jesus Cristo, deu a água viva que transformou uma mulher pecadora numa mulher que levou o testemunho de uma vida transformada pela palavra de Deus. A real sede, a salvação. E a salvação é encontrada em princípios que nós vimos que transformou a vida de uma mulher pecadora numa mulher que testemunha a salvação pela fé em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que esta mensagem possa
ter um impacto profundo na sua vida e que você venha beber da água viva, que você venha beber de Jesus Cristo e ser transformado. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos por tudo. Que o Senhor derrame bênçãos, derrame água viva em cada coração. E pelo Espírito Santo possam entender que Jesus é o único e suficiente Salvador e ser salvo, ser transformado, restaurado. Nós oramos e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos. Até amanhã, se Deus quiser.